escreveu aos Gálatas, capítulo de número 5. Oh, Pai querido, Glória a Deus. Tu és fiel. Aleluia. Tu és teu Deus. Oh, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Sim, Jesus. Oh, fiel e santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto da palavra de Deus diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Vamos todos juntos repetir esse texto. 1, 2, 3. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Os irmãos podem se assentar glorificando ao nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, não há nada melhor do que nós estarmos na presença de Deus. Não tem nada melhor. Não tem nenhum evento humano, não tem nenhum convite que possa ser melhor do que nós podemos estar na presença de Deus. E um segundo ponto, não há nada melhor do que estar aqui nessa casa, com essa família adorando o Senhor. Não há nada melhor que essa. Porque estar na presença de Deus é uma coisa, estar na igreja é outra coisa, né? Então não há nada do que estarmos na presença de Deus, e nada melhor também do que estar diante dessa família aqui, podendo glorificar o nome de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos trabalhando a ideia de sermos guiados pelo Espírito Santo, a urgência que nós temos nos nossos últimos dias. E os nossos últimos dias estão envoltos de escândalos, estão envoltos de desobediências, estão envoltos de depravação, de imoralidade. E nesses dias difíceis, como que a igreja ela pode continuar seguindo em frente? Como que a igreja ela pode seguir o destino que ela precisa seguir? Porque assim, irmãos, nós todos sabemos disso, mas a igreja precisa ter firme no coração que o destino da igreja é morar com Jesus eternamente. Esse é o destino da igreja. A esperança de todo crente precisa ser essa, de encontrar-se com o Senhor nos ares e poder estar com Ele para toda a eternidade. Se nós viemos à igreja com outras perspectivas, o Senhor, com o passar do tempo, vai alinhando o nosso coração, e a igreja vai amadurecendo, vai entendendo que não há nada melhor do que colocar a esperança na redenção vindoura daquilo que nós já fomos alcançados também pela redenção da cruz do Calvário. E a pergunta que fica é: como que nós somos nesses dias tão difíceis de imoralidades e depravações? Eu digo aos irmãos que só tem uma saída, irmãos, para a igreja poder chegar lá na Nova Canaã, na Nova Jerusalém, na terra a qual o Senhor tem preparado para nós, é se de fato cada um de nós formos guiados pelo Espírito Santo. Se o Espírito de Deus guiar a nossa vida, nós vamos conseguir chegar no objetivo final e no destino final. E eu quero crer e acreditar que o Senhor guiará a sua igreja em encontro com Jesus Cristo. Estamos acreditando nisso. E para isso estamos estudando essa temática, como ser guiado. Propomos a ideia que o Espírito guia a igreja através dos dons espirituais. Estamos estudando que o Espírito Santo guia a igreja por intermédio do fruto do Espírito. E logo aqui na frente nós vamos estudar como que a igreja ela é guiada pela autoridade do Espírito Santo também. Nós estamos no 7º fruto, e o fruto que estudaremos hoje, se Deus permitir, é a fé.
essa palavra aqui que está no versículo de número 22, como fé, ela é a palavra pistes no grego, e ela é melhor traduzida por fidelidade, ok? Ela é mais bem traduzida por fidelidade. E a descrição dessa palavra bem simples, fidelidade, é a lealdade e a confiança em Deus, nas suas promessas e também com o meu próximo. Então nós vamos aprender hoje a fidelidade ou a lealdade que nós devemos ter com Deus, com as promessas de Deus e também com a vida dos nossos próximos, aqueles que estão próximos de nós, ok? Mas antes de nós adentrarmos aqui em essas três questões, eu gostaria de definir rapidamente, e você já sabe quem é, mas com o texto bíblico, quem é maior exemplo de fidelidade para a igreja do Senhor. Em Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 6 em diante, eu gostaria de ler esse texto com você. Aleluia. Jesus poderoso. Vamos acompanhar quem é o maior exemplo de fidelidade de toda a Bíblia Sagrada. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 6. O texto diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus, olha aí quem é o exemplo, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia. Pastor, por que Jesus é o maior exemplo de fidelidade da palavra de Deus? Porque o texto diz que Jesus, ele estava sobre a forma de Deus, mas ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele assumiu, mas para ele poder assumir, ele precisou se esvaziar. Ele esvazia-se de si mesmo. E segundo ponto, ele vai tomar a forma de servo, e na forma de servo ele se faz semelhante aos homens. E quando ele se faz semelhante aos homens, ele vai se humilhar diante de todos, e o texto vai dizer que ele vai sofrer a morte, e essa morte que ele vai sofrer é uma morte de cruz. Jesus, ele foi fiel ao Pai, ele teve fidelidade ao Pai até a cruz do Calvário. Jesus, ele não titubeou. Jesus, ele permaneceu fiel para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Diga assim: Deus lhe deu um nome. Deus lhe deu um nome. E aí eu quero ler com você um dos nomes que Deus vai dar para Jesus em Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 11. E esse texto aqui é um texto maravilhoso, e nós entenderemos a respeito da fidelidade. Deus lhe deu um nome. Diga assim: Deus lhe deu um nome. Deus lhe deu um nome. E aí João vai descrever um dos nomes que Jesus recebeu no capítulo de número 19, versículo de número 11, falando a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. O texto vai dizer que o céu estava aberto, e desde o início do culto o Senhor está falando que haverá portas abertas.
Eu creio que o céu também está aberto para a glória de Deus. E o texto está dizendo: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chamava Fiel. Aquele que estava sentado sobre o cavalo se chamava Fiel e Verdadeiro, e julgava e pelejava com justiça. Por Jesus ter permanecido fiel ao Pai, o Senhor lhe dá o nome, e o nome de Jesus, um dos nomes dele é Fiel. Ele é fiel para todo sempre. Com isso eu digo para a igreja tem o maior exemplo de fidelidade, e não é o pastor aqui que vos está falando, não é não. O maior exemplo de fidelidade da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu vim adorar ao nome dele. Tem mais alguém que vem render louvores de adoração? Você pode dizer assim: Jesus é fiel. Aleluia. E por Jesus ser fiel, nos garante que nós devemos também assim buscar a fidelidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 1 e verso de número 2. Posto o alicerce aqui para os irmãos, dizendo que Jesus é o maior fundamento de fidelidade da igreja, nós vamos ver o aconselhamento do apóstolo Paulo, falando a respeito de fidelidade. Capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2. 1 Coríntios 4, verso de número 1 e verso de número 2, a palavra de Deus diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Quantos dos irmãos aqui reconhecem o que é essa expressão despenseiro do ministério? Essa palavra aqui é uma palavra grega oikonomos. Na sua casa você tem uma despensa para colocar alimentos? Você tem uma despensa, um móvel, um lugarzinho, um caixote, não importa, não é verdade? A pastora falou: está meio vazio lá de casa, mas eu tenho a despensa, né? Temos a despensa. E o dispenseiro é aquele que tem acesso à dispensa, o oikonomos, aquele que tem acesso à dispensa. É como se Deus, pastor Cristiano, tivesse uma dispensa assim muito grande, muito vasta. E aí quando o crente começa a bater, a pedir e a buscar, ele tem acesso à dispensa de Deus. Aleluia. Ele se torna dispenseiro. Aleluia. O economos é isso, é aquele que é dispenseiro do ministério. Verso de número 2. Deixa eu perguntar aqui: nós temos dispenseiros aqui nessa noite? Temos? Graças a Deus. Verso de número 2. Se você é um dispenseiro, irmão João, olha isso. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Aleluia. Diga assim: fidelidade. Vamos melhorar isso? Diga assim: eu preciso produzir o fruto chamado fidelidade. E aí nós trabalhamos aqui com os irmãos que a fidelidade significa lealdade a Deus, confiança em Deus, confiança na sua promessa e lealdade com o meu próximo também. Então diga assim: Deus, promessa e o meu próximo. Então gostaria de dar um texto para os irmãos. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 21, Antigo Testamento. O profeta Elias vai trazer um ensinamento para Israel, e esse ensinamento é aplicável para a igreja do Senhor. 1
dos Reis, capítulo de número 18, o versículo de número 21. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o versículo de número 19 para efeito de contextualização. O texto diz assim, em 1 Reis 18, versículo de número 19: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Eu vou fazer uma pergunta: quantos profetas tinham total? Vou contar de novo, hein? Manda reunir os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Quantos profetas tinham no Monte Carmelo? 850 profetas que comem na mesa de Jezabel. São 850 profetas sustentados pelo governo. 850 profetas sustentados pelo governo. E qual que é o problema de profeta ser sustentado pelo governo? Que o profeta não pode profetizar contra o governo que o sustenta. Então você e eu que somos profeta, vou repetir, você e eu que somos profeta, não vamos ser sustentados por governo de seu ninguém. O Senhor Deus que está lá no céu, Ele sustenta a igreja do Senhor. Então você que é profeta, não tenha medo de falar aquilo que Deus tem para profetizar. Se você é profeta de Deus, não tenha medo. Por quê? Porque não são as pessoas que te sustentam. Quem te sustenta é o Deus Criador de todas as coisas. Verso de número 20. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu-se com os seus profetas no Monte Carmelo. Aí aparece um profeta que não era sustentado pelo governo, morava em Tisbé, fora do mapa, sem genealogia, mas ele tinha um contato com Deus, tinha uma vida com Deus, ele tinha uma fidelidade com Deus, e ele aparece no cenário dizendo assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eu quero que os irmãos guardem essa expressão, dois pensamentos, e aí ele vai colocar aqui a expressão: se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Aí eu vou fazer uma pergunta, está aí no texto. O que o povo respondeu? Vou perguntar de novo. O que o povo respondeu? O profeta Elias colocou uma condição naquela noite. E a condição seria: se o Senhor é Deus, vocês devem seguir ao Senhor. Mas se Baal é Deus, vocês devem seguir a Baal. O que o povo respondeu? Nada. Diga assim: coração dividido. Vamos melhorar porque o texto está dizendo pensamento. Mas diga assim, pensamento dividido. Lembra que eu disse aos irmãos que a fidelidade em primeiro local é uma lealdade com Deus? Mas Israel está vivendo um momento de crise tão complexa de identidade, porque a identidade ela é algo maravilhoso. Porque quando nós temos identidade, nós sabemos que pátria nós pertencemos, nós sabemos que reino nós pertencemos, então nós não precisamos assumir muitas identidades. O cristão ele só tem uma identidade. A problemática é que quando o cristão ele tem problema de identidade, ele assume várias identidades. Ele tem uma identidade na igreja, ele tem uma identidade no trabalho, ele tem uma identidade na família, ele tem uma identidade no serviço, ele tem uma identidade no WhatsApp, ele tem uma identidade na escola, ele tem muitas identidades, quando ele não tem a assumidade de entender quem ele é em Deus. E por Israel não assumir a sua identidade, Israel está com o pensamento dividido. Agora eu vou fazer uma pergunta: você conhece alguém que tem pensamento dividido? Sim. Acredito que todos nós
conhecemos alguém que tenha um pensamento dividido. Quando chega na igreja, ele assume uma identidade, levanta a mão, dá glória a Deus e chora. Mas quando sai da presença de Deus e da casa do Senhor, parece que assume uma nova identidade, irmãos. Diga aí, pensamento dividido. E a resposta do profeta Elias vai ser assim: até quando? Até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Porque o cochear é alguém que tem problema na perna. Ser coxo é alguém que tem dificuldade de andar, ou seja, nunca tem firmeza. Só que isso não é ninguém que está aqui. Glória a Deus. Isso era Israel que estava passando, não é? Talvez no máximo seja alguém que você conheça, mas não é ninguém que está aqui. Graças a Deus. Porque nós não cocheamos em dois pensamentos. Nosso pensamento é em ter fidelidade ao único e verdadeiro Deus, para a glória do Senhor. E a proposta é ter fidelidade a Deus. E fidelidade a Deus, cabe-nos a dizer que precisa ter uma fé inteira. E a fé inteira não vai permitir que o meu pensamento fique dividido. Eu me faço entender para os irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Uma fé íntegra não vai permitir com que meu pensamento fique dividido. Eu não posso assumir uma identidade de um dia adorar a Deus e outro dia adorar a Mamon. Um dia adorar a Deus, outro dia adorar Baal. Um dia adorar a Deus, outro dia adorar Maria. Um dia adorar a Deus, outro dia assumir uma identidade num terreno de Umbanda e adorar as entidades que estão ali presentes. Isso significa que o pensamento está dividido. E louvado seja o nome do Senhor, porque nosso pensamento está cravado em ter fidelidade ao único Deus e soberano Senhor, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? O segundo ponto é ser leal ou ter confiança nas promessas de Deus. A pastora já antecedeu o texto de leitura e eu gostaria de ler com você, que é Jeremias 29, versículo de número 13. Deus poderoso, que olha Produzir o fruto de fidelidade é não ter um pensamento dividido. Jeremias, capítulo de número 29. Eu vou ler o verso de número 11, para nós sabermos os pensamentos que esse Deus tem da nossa vida. Essa palavra aqui é óbvio que ela é destinada a Israel, porém essa palavra ela também se cumpre, um apontamento para as nossas vidas. Verso de número 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não pensamento de mal, para vos dar o fim que esperais. Versículo de número 12: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo de número 13: e buscar-me-eis, e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Versículo de número 14 fala da promessa: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Eu vou dar um contexto aqui, porque em primeiro local nós falamos da fidelidade a Deus. Agora nós precisamos continuar acreditando nas promessas de Deus. O que eu preciso dizer aos irmãos é que
o Senhor deseja com que Israel viva a totalidade da promessa. E se eu perguntar para os irmãos, quem aqui dos irmãos gostaria de viver a totalidade da promessa, eu não tenho dúvida, irmãos, que todos nós temos essa vontade de viver aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, de estar no lugar onde o Senhor deseja que estejamos, viver a totalidade, a plenitude da promessa de Deus. O Senhor deseja que cada um de nós vivamos, irmãos, a totalidade da promessa, porque o próprio profeta Isaías vai profetizar isso no capítulo de número 1, no versículo de número 19: se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor desta terra. O Senhor, Ele tem totalidade de promessa para a nossa vida, mas a questão é que Israel queria viver a totalidade da promessa, mas eles queriam viver a totalidade com o coração dividido. Lembra que Israel lá atrás estava vivendo com o pensamento dividido? Os irmãos lembram-se disso? Só que aqui nesse cenário o coração de Israel agora está dividido. O pensamento de Israel estava dividido lá atrás, dividindo Deus com outras coisas da terra. Agora Israel está vivendo um momento que o coração está dividido. E o coração já não está mais voltado à totalidade da promessa, porque eles queriam viver a totalidade, só que eles estavam se entregando pela metade. Olha o que o texto vai dizer no verso de número 13: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes na metade do coração, quando me buscarem com um pouquinho do seu coração, quando me buscarem com uma beiradinha do seu coração, quando me buscares de todo o vosso coração. Então eu tenho uma palavra de Deus para a igreja do Senhor. Se você decidiu se entregar para Deus, não se entregue pela metade, porque Satanás até aceita a metade de alguém, mas o Senhor soberano te quer por inteiro, por inteiro, por inteiro, por inteiro, por inteiro. Se o seu coração não estiver sendo entregue por inteiro, nós nunca acharemos o Senhor. E nós só acharemos o Senhor porque Ele se permite deixar achar. Então, se porventura, pastor, que isso? Eu não estou com o coração dividido. Depende. Aí aqui eu aplico para a gente, porque às vezes existem coisas que querem tomar, porque às vezes a gente, irmãos, aponta a idolatria para quem? Lá para os católicos, sim ou não? Eu não me ajoelho diante de uma imagem, eu não faço idolatria diante de um santo católico. Porém, a idolatria é tudo aquilo que não precisa tomar o lugar, mas tudo aquilo que compete o lugar de Deus no nosso coração. Ou seja, se nós tivermos outras coisas que estejam roubando o lugar do coração, que é o local onde Deus manifesta-se com sua bondade, com seu favor, com a sua glória, isso significa dizer que por algum momento da nossa vida, o nosso coração ele se tornou dividido. E nessa noite de quinta-feira, o Espírito Santo de Deus quer com que o nosso coração seja todo do Senhor Jesus. Então não permita, irmãos, eu estou aqui para te alertar, não permita com que o seu coração fique dividido com muitas questões. Não foi isso, pastores, que o Senhor Jesus não condenou, mas vai ter um diálogo ali com Marta. Marta estava com o coração dividido e parecia ser legítimo. Irmãos, e às vezes a gente está numa legitimidade se defendendo e dizendo: essa palavra não é para mim, mas o Senhor estava no cenário dizendo assim: eu estou na casa, eu estou dando ensinamento, e eu estou vendo que Maria está no meu pé, enquanto Marta está se preocupando com muitas coisas. O coração é a Deus. E há um problema, e a pastora me antecedeu sobre isso. Há um problema, irmão, quando a gente está na casa de Deus e a gente confunde amizades, a gente confunde parentescos, a gente confunde o santo, a gente vai confundindo, e aquilo que é santo vai se virando um algo assim parental, um algo de
dizer que nós somos a família da fé. A Bíblia diz que nós somos a família da fé. Só que nós não podemos confundir os ambientes. É isso que aqui Marta ela fez em João. É isso que ela vai fazer. Ela confundiu o ambiente onde Jesus estava manifesto. E era aquele momento, Alex, não era por muito tempo, era aquele momento que ela deveria entregar a sua total devoção. Ela deveria entregar o seu total coração ao Senhor. Mas Marta está ali, essa palavra que Jesus está dando, acho que não é para mim não, porque eu preciso fazer um monte de coisa. Tem um monte de coisa para mim, irmão, não adianta. Eu estava conversando com a Agatha, com a Ana e com as meninas no carro, e elas me fizeram uma pergunta capciosa no mínimo. Ela falou assim: pastor, com que personagem da Bíblia o senhor acha que eu pareço? Aí eu falei: meu Deus, agora me colocou num estreito, que eu falei: Jesus, tem tantos personagens, né? E aí as maiorias delas, elas falaram assim: eu tenho um pouco de Marta dentro de mim, pastor. Eu falei: é isso mesmo, que eu também acho que eu sou Pedro por completo às vezes. Então nós todos, não adianta falar assim: não, Marta é só Marta, Marta é alguém, Marta é um outro. Não, irmãos, às vezes a Marta quer pegar a gente no culto. A irmã Marta tem duas Martas habitando dentro de si. Eu também tenho um pouco dela, viu, irmã Marta? E se nós não tomarmos cuidado dentro do culto, me faça entender, irmãos? Às vezes, se nós não tomarmos cuidado dentro do culto, eu às vezes me pego assim, que às vezes eu quero ter um cuidado, é coisa de pastor, você quer ter um cuidado excessivo, e aí você vem aqui, quer fazer, quer pegar, e quer ali, e quer tocar, sabe? E às vezes o melhor lugar que era para mim estar era daqui de joelho, em oração, e aí às vezes você se preocupa com uma coisa ou com outra, e, irmão, não tem lugar melhor a não ser nos pés do Senhor Jesus. A palavra de Deus para você é: eu estou profetizando que quando você buscar, você vai achar. Aleluia. Aleluia. Quando você buscar, você vai achar. Porque eu estou profetizando que a gente vai buscar de todo o coração. Irmãs, eu estou profetizando que vocês vão louvar de todo o coração. Jovens, vocês vão entregar o louvor de todo o coração. Ayubi, quando assumir essa bateria, tem que assumir de todo o coração. Ana, quando tocar aí, tem que tocar de todo o coração. Mário, tem que operar de todo o coração. Jorge, tem que receber de todo o coração. Quem vai entregar todo o coração para o Senhor Jesus Cristo? Quem pode liberar uma palavra de adoração, porque Ele está na casa? Vai receber o renovo do fogo da palavra e a visitação dentro do teu coração, porque Ele está aqui te ouvindo. Então busque, bata, peça, abra o coração e seja Maria nos dias de Marta. Continue crendo na promessa, irmão. Não foi isso que lá no verso 14 o Senhor disse para Israel: eu vou trazer de volta do cativeiro. Aleluia. Eu vou trazer de volta do cativeiro. Nós precisamos continuar crendo na promessa. A Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu, irmãos. Teve um tempo foi 70 anos, precisou passar, precisou se aprimorar. A Bíblia diz que Deus levou Israel para o Egito. Você sabe por quê, irmão? Porque Deus levou Israel para o deserto. Sabe por quê? A Bíblia diz que foi para provar o coração de Israel, irmão. Simplesmente para isso. E o cativeiro foi para alinhar o coração de Israel de novo, 70 anos. E a promessa de Deus é: se buscar de todo o coração, não deixar que o coração fique dividido. A minha promessa é: eu vou trazer do cativeiro de volta. Eu não sei, irmão, por quem você tem orado que está dentro de um cativeiro. Eu não sei, possa ser alguém que seja seu amigo, alguém que seja seu parente, que está vivendo um exílio, que
está vivendo um cativeiro. E o Senhor está dizendo para mim e para você: não divida o local da sua devoção com a sua emoção. Porque às vezes tem alguém nosso dentro de um cativeiro, e em vez de a gente se manter em devoção, a gente permite que as emoções nos peguem, e aí a gente se perde no meio do caminho, porque o coração vira dividido. E o Senhor está dando essa palavra para a gente, para que o nosso coração fique no local da devoção. E a promessa de Deus é: voltará do cativeiro. Voltará do cativeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O alvo da busca de Israel tinha se tornado a necessidade. Pastor, e qual que é o problema? Nenhum. O problema é que quando o alvo se torna a necessidade e não mais a prioridade. O alvo da igreja não é a necessidade, o alvo da igreja é a prioridade. Por quê? Porque se eu tiver uma necessidade suprida hoje, irmãos, supriu. Deus entrou, supriu aí, pastor, a necessidade da dispensa. Está cheia. O Senhor supriu a necessidade da dispensa hoje. Amanhã eu vou estar fazendo o quê? Amanhã eu vou estar buscando por outra necessidade? Amanhã eu vou estar buscando por outra necessidade, Mário. E qual que é o problema? É a gente vir para a igreja com o alvo errado. Aí a gente vem para a igreja para buscar necessidade. O que acontece? Isso vira um ciclo vicioso. A gente não sai desse ciclo, irmão. Aí fica vindo para a igreja só atrás de necessidade. Entenda o que o pastor está falando. Eu não estou falando que você não deve buscar por necessidades. Eu creio que Deus supre necessidades. Amém, irmãos? Amém. Só que eu digo aos irmãos que o alvo da nossa oração não é necessidade. O alvo da nossa oração é prioridade. Pastor, se eu vim atrás de necessidade, hoje supriu, amanhã eu tenho uma nova, amanhã eu vou vir atrás de novo. Aí eu vou conhecer a Deus pelo Deus da necessidade. Aí todas as minhas necessidades que eu vou apresentando, eu vou vivendo desse ciclo vicioso. E o problema é que quando Deus não decidir suprir essa minha necessidade, eu acho que Deus é mau, eu acho que Deus é ruim. É a síndrome da nossa geração. Só que assim, quando nós colocamos o nosso Deus como prioridade, e aí nós entregamos o nosso coração, buscamos Ele de todo o coração, e aí nós buscamos a Deus por prioridade, todas as necessidades serão supridas em glória por Cristo Jesus. Eu creio assim, irmãos. A Bíblia me faz acreditar assim. Quando nós buscamos, pastores, pela prioridade, as nossas necessidades serão supridas. Eu vou profetizar de olho aberto, que eu não estou profetizando para moleque nem para menina. Eu estou profetizando para quem tem prioridade. Se prepare para as suas necessidades serem supridas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Teremos necessidade suprida porque estamos buscando prioridades de Deus. Aleluia. Aleluia. Libere a palavra para alguém, diga: continue crendo na promessa, irmão. Diga para ele assim: fé inteira. Diga para ele: seu coração não vai ficar dividido, viu? Aleluia. Vamos finalizar? Eu preciso finalizar a fé, pelo amor de Deus. Pensei que eu ia entrar em mansidão hoje, mas não deu. Ô irmão, eu disse aos irmãos que a fidelidade é a lealdade e confiança em Deus e nas suas promessas, mas não para aqui. Eu preciso ter lealdade com o meu próximo também, irmão. Amém? Preciso ter lealdade com o meu próximo também, em nome de Jesus. E eu gostaria de dar um exemplo muito simples, que eu tive uma experiência essa semana que passou. Isso causou um dano para o Mário e a Samara. Essa minha experiência causou um dano, e foi um dano terrível, né? Porque a gente foi levar os jovens na saída e acabou acontecendo uma colisão ali. Um desavisado veio com a moto bem rápida e bateu atrás do carro da Samara. E eu assim, besta, vou dizer besta, eu olhei para fora do carro, Maria, eu fui perguntar se ele tinha se machucado.
Ele falou, machucado? Vum! Foi embora. Me deixou para trás, eu fiquei sozinho. Levantou a placa, ninguém viu a placa, foi embora. Então não tinha como assumir a responsabilidade. E eu estou falando de fidelidade ao próximo. E naquele momento, eu falei, Jesus, não é só valor financeiro, vai lesar os meus irmãos, porque tem que deixar carro, tem que arrumar. E aí eles foram bem gentis, não pastor, acontece e tal, mas eu, por saber que acontece, bateram no meu carro aqui, mas é danos, né? E assim por diante. Eu fiquei muito pensativo, a pastora me consolou, não fica assim, não, garoto, vem aqui. Tá bom, fiz um neguinho, Alex. Eu fiquei meio chateado com a situação, mas aí depois que eu conversei com os irmãos passou e deveria assumir a responsabilidade. E aí eu não falei nada para ninguém, preferi ficar quieto. E aí fomos, perto da hora de ir embora. Aí o apóstolo Marcos me chamou e falou, pastor, eu fiquei sabendo que bateram no seu carro, por que você não falou? Não, isso aí a gente vai assumir a responsabilidade, tal. Falou, não, nada disso. Nós vamos abençoar a sua vida e vamos abençoar a vida da irmã. Então a igreja, Jesus na sua casa, vai assumir a responsabilidade da colisão. E ficou caro, né, Mário? Ficou caro, né, Samir? Ficou um valor alto, irmãos. Com R$1.100, valor alto. E ele deu a palavra dele. Isso era no sábado. Eu fui pregar no sábado. Na segunda-feira ele estava me mandando mensagem 8 horas da manhã. E aí, pastor, já viu com o rapaz lá? Ficou de me mandar orçamento? Cadê o orçamento? Ele estava me cobrando, irmãos. Então, ou seja, ele não me deu uma palavra na emoção. Ele não me deu uma palavra por dar. Mas ele foi leal comigo. Na segunda-feira ele assumiu. Aí eu contatei a Samara. E o problema está para ser resolvido. Pelo menos o dinheiro já está lá. Então o problema está para ser resolvido em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de deixar esse exemplo para os irmãos, finalizar com isso. Irmãos, nós devemos, eu acredito que no mínimo, as pessoas que estão na nossa família e as pessoas que estão à nossa volta, no mínimo, esperam lealdade de nossa parte. Então, eu já vivi em cenários que eu já fui desleal. E eu já vivi em cenários que já foram desleais comigo. Eu aprendi para que eu não possa fazer mais. Então, se por algum dia alguém chegar e te confiar um segredo, alguma coisa, seja leal com a pessoa. Aleluia, é verdade. Você não tem o direito de infringir a lealdade daquilo que alguém te confiou. Porque se alguém te confiou um algo secreto, não é para ser espalhado entre multidões. Aleluia. Porque a pessoa, ela depositou confiança, ela esperou no mínimo lealdade da minha parte e da sua parte. Então no mínimo nós devemos ser, eu estou dando um exemplo só, de muitos que nós podemos ser leais. Estou dando um exemplo só. Então se porventura, porque no mínimo as pessoas, Mateus, esperam que nós sejamos leais. Você sabe por quê? Porque eles estão se deparando dia após dia com pessoas desleais. Agora veja bem, irmãos, veja bem, vamos ser sinceros. O rapaz da moto foi leal ou foi desleal comigo? Desleal. Se eu não tivesse curado, o que eu faria? Reproduziria a deslealdade. Samara, o cara, sei lá, se vira aí. O cara foi embora. Se vira aí. Vamos ver se a gente acha nas câmeras. Vamos ver se a gente vai atrás dele. Então se vira aí com o seu prejuízo, Marcos. Se vira aí. Então, eu poderia reproduzir isso. Só que assim, o cristão, ele não reproduz o que o mundo está produzindo. Lembra que nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito? O fruto chamado fidelidade. Então a fidelidade, irmãos, ela é produzida para Deus, ela é produzida nas promessas e ela é produzida com o nosso próximo. E no mínimo, alguém que está lá no mundo já foi muito lesado, mas em nome de Jesus, eu estou declarando que quando essa pessoa encontrar-se com a sua vida, isso vai terminar em nome de Jesus. Eu estou declarando, pastores, que eles podem falar assim muito mal de muitas pessoas, mas quando ela falar assim, mas com o Cristiano foi diferente, hein? Com a pastora Kátia foi diferente, hein? Com a pastora Valquíria foi diferente, hein? Com as irmãs foram diferentes, hein? A deslealdade vai parar quando chegar na igreja. Porque a igreja foi chamada para ser fiel. Só quem quer produzir fidelidade
Em nome de Jesus. Antes nós já vamos finalizar. E o apóstolo Paulo, Marião, produz aí 1 Coríntios 4,17. Vou até fechar a Bíblia aqui, porque o nosso tempo já foi. 1 Coríntios 4,17. Aleluia. Pastor, eu tenho enfrentado muitas experiências com a minha vida, e eu tenho dificuldade de acreditar nas pessoas. Eu tenho dificuldade de botar confiança novamente nas pessoas. Eu sei, não é fácil. Sabe que o Senhor Jesus, Ele sabia ou não sabia que Judas iria o trair? Sim ou não? Sim. Quando Ele pegou o bocado de pão, Ele deu para Judas, Ele já sabia que Judas ia o trair. Porém, Jesus foi desleal com Judas em algum momento? Jesus foi indiferente com Judas em algum momento? Jesus tratou Judas com alguma indiferença, em rejeição, alguma coisa do tipo, em algum momento? Jesus foi leal até o fim, até a morte de cruz. Por isso que ele recebeu o nome de fiel e verdadeiro. 1 Coríntios 4,17. Para você que já foi tão ferido, para você que já foi tão machucado e não quer botar esperança em ninguém, bote a sua confiança em Jesus. E eu quero te liberar esse texto aqui para dizer que o Senhor, Ele pode colocar pessoas que vão lhe ajudar. O texto diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel do Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu vou mandar Timóteo para Corinto, eu vou mandar ele para lá, porque eu confio em Timóteo. Você sabe que Timóteo, ele foi o filho na fé de Paulo. Foi um homem de tremenda confiança e um exímio pastor. Viu, Ana? Você que vai pregar sobre Timóteo? Foi um exímio pastor. Foi um homem de tremenda confiança. O homem que Paulo confiou, o homem que Paulo acreditou. Então, quando vem com essa história para mim, Alex, sabe, pastor, eu não confio mais em ninguém, eu não boto minha esperança em ninguém. Talvez foi muitas decepções, eu até entendo, mas eu creio que Deus levanta Timóteo do nosso lado. Timóteo que são fiéis aos princípios, Timóteo que são fiéis às condutas, Timóteo que quando você vira as costas, o Timóteo não fala mal de você, mas o Timóteo te guarda, o Timóteo te protege. Eu quero louvar a Deus. Por quê, pastor? Porque aqui nessa tribuna o Senhor tem levantado Timóteo para me dar guarida nessa casa. Eu quero louvar a Deus porque o Senhor tem levantado nessa liderança Timóteo, pessoas de honra, pessoas confiáveis, pessoas que eu posso falar assim: olha, pastor, fica aí com a igreja, pastoreia, cuida, prega, e posso ir para outro lugar pregar, eu posso ir para outro lugar servir a Deus, porque essa igreja não é minha, não tem nada meu, tem nada dele também. Nós só somos fiéis aos princípios e somos leais uns aos outros. Então, em nome de Jesus, chegou o tempo de você produzir o fruto chamado fidelidade. Se você acredita nessa palavra, aplauda Jesus.